Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanham na bancada neste programa de hoje a jornalista Isabela Bastos, que é jornalista, repórter aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e a jornalista Flávia Moura, que também é jornalista, repórter e apresentadora aqui da TV Band Amazonas. E o nosso convidado deste domingo é o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson. Antônio, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite e vir aqui à entrevista coletiva. Eu que agradeço o espaço. Vai ser um prazer a gente falar um pouco mais das nossas ações voltadas ao meio ambiente, esse momento tão importante para a gente disseminar as ações e compartilhar ideias e sugestões e ações diretas a favor da preservação. Nos últimos dias, a gente ecoou por aí um grito muito forte pela preservação da Amazônia, né, dizendo não às queimadas, às derrubadas, e como é que isso influencia nas políticas aqui da capital, como é que o município trabalha isso para que esses dados e todo esse grito cesse, mas não por não ter importância, mas cesse pelo problema mesmo acabar. Exatamente. O nosso objetivo é especificamente disseminar o trabalho que é feito aqui na capital do Amazonas, a capital que por muitos é chamada de capital da Amazônia, e que recebe uma imigração muito forte, recebe um crescimento populacional muito forte, um desenvolvimento muito agressivo com ações até de invasão em alguns momentos, mas a gente consegue equilibrar, a gente consegue estabelecer parâmetros e diretrizes de preservação ambiental dentro de uma legislação dura que merece sempre observações contundentes de técnicos específicos, mas a gente está trabalhando para preservar e está conseguindo êxito. O Amazonas tem 97% da floresta em pé e é isso que a gente quer passar às pessoas, ações imediatas para que elas possam tirar proveito a favor dos seus estados, a favor das cidades amazônicas de uma forma geral. E quando a gente fala de desmatamento e o trabalho da prefeitura, logo na primeira semana em que se iniciou esse movimento para pedindo não às queimadas e às derrubadas, a prefeitura de Manaus foi às ruas com mais uma blitz, entregando mudas para que as pessoas tenham esse hábito de plantar, né, de colocar essa floresta, mantê-la em pé e colocar um pezinho de planta lá na sua casa, ter a sua sombra. Queria que você falasse um pouco desse trabalho e como isso consegue atingir esse objetivo. Olha, especificamente em Manaus, nós em 2013, quando entramos na gestão da prefeitura, o prefeito encontrou um status de a cidade uma das menos arborizadas do Brasil. Através de um levantamento do censo, que acontece de 10 em 10 anos, a nossa cidade amargava aí uma posição muito distante dos primeiros colocados, por ser uma cidade que cresceu muito rápido, que tem ruas curtas, ruas sem canteiro central, calçadas muito deficitárias, e a nova Manaus, né? A Manaus dos últimos 20 anos, 30 anos. E a gente traçou uma estratégia para mudar isso, para mudar culturalmente, Manaus tem já esse costume de plantar as árvores nos seus quintais, né? O norte, de uma forma geral, planta muita árvore no seu quintal. E as estatísticas apontam o levantamento dentro das árvores instaladas nos logradouros. Então, queira ou não, a gente ia estar lá uma distância mais aí para o final do que os primeiros que têm já um planejamento de arborização muito antigo. E aí traçamos uma estratégia de arborização da cidade. Essa estratégia passa pela parte de educação ambiental, que é o berço, né, de um trabalho a longo prazo, que é o caso da arborização. A gente tem que ensinar as pessoas, principalmente as crianças, a importância do que vai gerar uma árvore plantada, da qualidade do ar, da temperatura, do conforto térmico, todos os benefícios que uma árvore pode agregar a uma cidade, precisa-se passar desde o berço, desde a educação ambiental nas escolas. E foi assim que o prefeito começou esse trabalho em 2013, e aí preparamos a cidade na ocasião para a Copa, para as Olimpíadas, preparamos as principais avenidas da cidade com canteiros centrais, que elas não tinham na época, e começamos a fazer um plantio significativo de árvores de porte médio. Essas árvores hoje,
já são vistas na cidade em alguma época do ano floridas, porque o trabalho de arborização dali já foi intenso. É o caso dos ipês, e agora é a época que eles estão florados, estão muito bonitas. A gente tem uma estiagemzinha de chuvas, tem aquela seca mais forte, a temperatura fica forte, as árvores florescem na nossa cidade e a gente já tem 6.000 árvores plantadas de ipê de 3 cores, o que não tinha na cidade. Causa um efeito agradável para as pessoas, visual. Se você está no trânsito, numa cidade arborizada, é diferente de uma cidade como a gente tinha antes, com pouco conforto térmico e visual. E a gente continuou esse trabalho. Em 2016, a gente começou um programa chamado Arboriza Manaus. Esse programa, ele intensificou o trabalho de plantio de árvores, aumentamos o porte dessas árvores, porque a gente vinha plantando e, por incrível que pareça, a gente perdia algumas árvores com vandalismo, com pessoas que roubavam as mudas. Isso eu ia perguntar, porque esse dado da arborização em logradouros públicos ainda é pequeno, se não me engano, corrija se estiver errado, 20%. Apenas um dado último que saiu dos logradouros públicos tem árvores. Queria saber como é que está a relação das pessoas com o cuidar, com o tratar, como é que está isso? Eu acho que esse trabalho intenso que foi firmado na cidade, que as pessoas viram a árvore, sentiram o benefício que ela trouxe, está mudando a cabeça das pessoas. A cidade está mais arborizada e as pessoas estão entendendo a importância de uma árvore na sua rua, na sua casa, no corredor viário que ele passa ou de ônibus ou de carro, ou anda numa calçada com uma árvore fazendo sombra. Essa diferença foi vista depois desse trabalho intensificado. Hoje a gente já tem mais de 36.000 árvores adultas plantadas, fora as árvores de um trabalho chamado Ornamenta Manaus, que é um trabalho que é liderado pela primeira-dama Elizabeth, que é arquiteta, e a gente reúne semanalmente com ela para definir estratégias de ornamentação da cidade. Você vê agora alguns canteiros na cidade coloridos, com muitas flores, com cores que a gente não costumava ver. Agora, por exemplo, estão sendo plantadas mudas ornamentais azuis. Manaus nunca teve. E dá um conforto térmico muito diferente, muito agradável. E isso as pessoas sentem, as pessoas acabam sentindo a necessidade de preservar também. E é curioso, porque quando está bonito, a pessoa pensa 2 vezes em tirar, em agredir, em cortar. Esse é o trabalho que a prefeitura estava fazendo. Agora, se por um lado a gente tem essas pessoas com a consciência de cuidar mais dessa parte ambiental, por outro a gente também tem um grande número de invasores. Os pontos de invasão aqui em Manaus estão cada vez maiores e é um problema que afeta diretamente a nossa floresta aqui na capital. Como é que vocês estão lidando com essa problemática? Isso é uma força-tarefa que precisa ser estabelecida. Manaus, a prefeitura não tem força policial, mas a gente ainda assim combate com uma ação compartilhada entre várias secretarias em invasões que a cidade possui. Para você ter uma ideia, todos os dias surge uma nova invasão. Por muitas vezes a gente tira a invasão e ela volta. E a invasão é o principal inimigo do desmatamento urbano que Manaus sofre. Depois do desmatamento urbano, não se há sintomas de desmatamento. Então, é uma questão ambiental, social e, claro, de outras esferas aí, mas principalmente ambiental, que é o primeiro impacto que a gente recebe quando acontece uma invasão e a gente acaba perdendo muitas árvores dentro da nossa cidade. É justamente em cima disso que eu faço a pergunta, porque para perguntar do senhor, onde que está tendo o erro no sentido de Dia Mundial no Meio Ambiente, muitas ações educativas, né, nas escolas, reunir os estudantes, distribuição de mudas, enfim, mas ainda acontece os grandes números de desmatamento, ou então uma ação completamente não ambiental. Então, assim, onde está o erro? É mais educação? Onde é que o senhor poderia apontar isso? O trabalho de educação é um trabalho a longo prazo mesmo. A gente já vem sentindo ele. É muito rápido, a resposta tem sido muito rápida, até maior do que a gente imaginava. A consciência ambiental está evoluindo muito rápido na cabeça das pessoas. Mas eu posso te afirmar que isso não vai ser o suficiente se não houver força policial. O combate policial é importante nas ações de combate às invasões. Não tem jeito.
A gente, por muitas vezes, nós não temos forças de chegar numa invasão que tem, inclusive, o tráfico por trás, provavelmente, simplesmente com um colete e uma prancheta na mão, orientando as pessoas. Nós temos muita vontade em fazer a diferença, em preservar aqueles ambientes ali que estão sendo degradados, mas, infelizmente, se a gente não tiver força policial, isso não vai acontecer do jeito que a gente precisa. Essa força-tarefa que existe, ela se prepara para um reforço, por exemplo, ano que vem, ano político, historicamente, em ano de eleição, quando se aproxima o período eleitoral, essa indústria, que hoje em dia pode-se falar isso, essa indústria da invasão, ela se intensifica, ela aumenta. Ela aumenta, é necessário, hoje existe um trabalho policial, mas eu acho que ele tem que ser intensificado. Se ele não for intensificado, a gente, infelizmente, ano que vem, vai aumentar esse índice, né, das invasões, porque é realmente o momento que eles se aproveitam de invasão de áreas, principalmente áreas que já estão, de alguma forma, antropizadas ou áreas verdes que estão muito distantes da nossa área urbana e acabam se tornando mais vulneráveis, né? Se a terra da prefeitura, hoje o procedimento é da secretaria, avisa a polícia, avisa a justiça, pede para tirar, como é que é esse trâmite? A gente tem alguns órgãos que acompanham os nossos trabalhos, o caso do Batalhão Ambiental, da Delegacia de Meio Ambiente. Acredito que precisa ser intensificado esse trabalho deles. Eles já conseguem fazer esse serviço no início, assim, algo preventivo, para não ter que precisar de um mandado judicial para ir conseguir agir? Por muitas vezes sim, mas eu acho que tem que ser intensificado. Isso é importante para a gente. É o único fator relevante no desmatamento que a gente precisa combater. Na cidade de Manaus, ela está equilibrada. Enquanto uma empresa precisa cortar uma árvore porque está destruindo uma calçada, porque ela está oferecendo risco para uma pessoa, enquanto se corta uma árvore, a gente planta mais de 1000. O nosso índice é muito alto de plantio em relação a corte. A cidade está equilibrada, mas a gente tem que combater essa outra ação, que é uma ação radical de invasores, com certeza liderados pelo crime, e a gente tem que combater com força policial. Mas depois que se retira esses invasores de lá, existe um trabalho preventivo no local para que eles não retornem? Porque o que muitas vezes acaba acontecendo é eles voltarem a invadir. Sim, nós fazemos alguns plantios, principalmente nas áreas que sofreram o maior desmatamento. Dá um exemplo aqui no Novo Aleixo, onde tem os bairros ali de Águas Claras, alguns outros bairros que surgiram depois que nós fizemos um corredor ecológico. Nós fizemos um corredor ecológico, ele juntamente existe um corredor viário, porém a gente recebeu invasão lá. Por um momento ali eles entram, invadem, agridem ali uma área que são as margens do Igarapé, e é importante, essas margens foram pré-estabelecidas em projeto para deixar o corredor de fauna, ou seja, os animais, principalmente o sauim, que é uma espécie nossa, e o prefeito inclusive decretou como o mascote da cidade. Existem várias famílias nesse corredor e, infelizmente, a gente recebeu invasões lá. O que aconteceu? Naquela ocasião, nós fizemos uma parceria com o Ministério Público Federal e plantamos, ano passado, 1000 mudas e, nesse ano, mais 1000 mudas. E assim a gente vai trabalhando para reflorestar essas áreas que a gente acaba perdendo para os invasores. Esses corredores ecológicos são um assunto muito interessante. A gente continua nesse assunto, inclusive, no próximo bloco. A entrevista coletiva faz um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, conversando com o secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson. Você citou a questão dos corredores ecológicos, corredores de fauna aqui em Manaus. Existe uma luta muito grande de ambientalistas para a criação e manutenção desses locais para que os animais possam se deslocar, né, entre a cidade e ao redor também. Exatamente. Especificamente, o corredor de fauna,
nós nunca tivemos. Manaus, por incrível que pareça, uma cidade que cresceu no meio do coração da floresta, não tinha um corredor de fauna. E o prefeito, engajado com outros grupos, e inclusive com o Ministério Público Federal, entendeu a necessidade de uma espécie específica que estava correndo risco de extinção. Ainda está correndo, na verdade, que é o sauim de Manaus. O sauim de Manaus é uma espécie endêmica da região, encontrava-se muitos na cidade e hoje, cada vez mais, a gente vê eles atropelados ou simplesmente estão desaparecendo nos pequenos pedaços verdes que normalmente eles estão. Ali na região, entre o Parque do Mindu e a Reserva Duque, foi criado a partir daí, a partir de estudos e de um grupo de trabalho, um corredor ecológico de fauna específico para o sauim, com características, obviamente, de preservação de outras espécies, mas o sauim recebeu a partir dali uma regulamentação para o que vai ser desenvolvido ali naquela área. Não quer dizer que ali, por exemplo, não pode se ter mais um condomínio, mas o condomínio vai passar a ter estabelecer espaços de convivência, espaços de área verde, espaços que eles devem preservar ou até mesmo reflorestar a favor de criar uma malha verde e o sauim poder estabelecer uma vida ali, se desenvolver ali dentro e a gente tirar essa espécie de extinção. Eu ia até pedir para exemplificar, porque a gente fala assim corredor ecológico, para tentar desenhar na cabeça de quem está em casa, mas é isso. A área verde dentro da cidade para que os animais possam cruzar sem passar, sem atravessar a rua, sem ir para um poste de energia elétrica, esse tipo de coisa. Agora, sobre as praças e parques, a gente pode citar um exemplo ali do Parque dos Bilhares, né, que tem todo ali quadras, pista de skate, tem aquela ponte, né, que vai ali pelo lago. Tem uma atenção especial porque as pessoas que lá vão reclamam que tem a questão ali da guarda municipal, mas a segurança ela não é eficiente. Então, assim, há um trabalho sincronizado também com a Secretaria de Segurança Pública. Como é que funciona? Olha, o Parque dos Bilhares especificamente recebeu agora um reforço da polícia de bicicleta e isso ajudou muito. As pessoas estão acostumadas a ir ao Parque dos Bilhares, estavam acostumadas a ir ao Parque dos Bilhares e caminhar normalmente ali no parque, fazer seu exercício e tudo mais. E, num certo momento, a gente ficou absolutamente sem força policial lá e alguns invasores ali roubaram ali os usuários e tudo mais. E rapidamente a gente reforçou a equipe da Guarda Militar Municipal, que é uma guarda militar que tem principalmente de orientação, mas nos ajudam muito nesse combate. E conseguimos ali a força da polícia de bicicleta. Então hoje nós temos o Parque dos Bilhares sem nenhuma ocorrência já há meses. E o Parque dos Bilhares, inclusive um projeto muito feliz do hoje deputado Serafim, é um trabalho de recuperação de uma área degradada. Ali era uma área que estava muito agredida ambientalmente e criaram-se um parque ali e o prefeito Arthur entendeu a necessidade de manter aquele parque ativo, né, com muitas ações, porque os arredores ali todos investem e usam o parque muito diariamente. A criação lá foi uma iniciativa privada, uma contrapartida? Aquilo ali foi uma medida compensatória da antiga prefeitura, em que ele construiu o Parque dos Bilhares e quando nós entramos em 2013 ele estava realmente muito debilitado. O prefeito conseguiu recursos no Fundo Municipal de Meio Ambiente e fez uma reforma lá e foi quando nós ativamos o parque para a cidade e hoje ele está em pleno funcionamento, sem ocorrências inclusive de qualquer tipo de vandalismo e a gente conseguiu voltar, resgatar as pessoas para o parque. Que a ideia é até muito boa, assim, quando a gente fala inclusive sobre praças. Poxa, tem uma praça perto da minha casa, é legal para caminhar, é legal para fazer exercício, mas aí a dona de casa ou então as pessoas ficam um pouco assim, poxa, será que eu vou porque está mal iluminado, não tem segurança? Então, assim, é um ambiente legal, né, que as pessoas podem aproveitar, mas ao mesmo tempo as pessoas ficam receosas em relação a isso. Olha, nós lançamos um projeto que chama Parque da Juventude. Esse projeto especificamente, ele visa combater as áreas degradadas de meio ambiente. Nós identificamos diversas áreas
inclusive áreas verdes, que estavam degradadas, que estavam perdidas, que existia lixeira viciada, e o prefeito estabeleceu um projeto chamado Parque da Juventude. A partir daí, nós buscamos medidas compensatórias, em que essa medida compensatória executaria um projeto de acordo com a necessidade daquele bairro. Ou seja, conversado com a comunidade, a gente identificava os principais equipamentos que iriam entrar ali. Um campo de futebol, uma horta comunitária, uma academia ao ar livre, uma pista de caminhada só, simplesmente, ou como já tivemos diversos exemplos. Cada bairro tem uma especificidade. E com isso, conversando com a comunidade, nós construímos ali, já estamos caminhando para 11 parques da juventude até o final do ano, e todos de acordo com a necessidade da comunidade. Isso passa a ter um nível de comprometimento do cidadão da comunidade com aquele espaço muito maior. Ele não quer cuidar de uma coisa que ele não usufrui. E no momento que nós fizemos essa aproximação com a comunidade, através da nossa equipe de educação ambiental e a sensibilidade do prefeito em fazer o Parque da Juventude, a gente entrega na mão da associação do bairro, normalmente, um produto que eles têm necessidade, que eles querem e que eles vão cuidar. E a partir daí o projeto virou um sucesso e a gente continua fazendo em vários bairros da cidade. Que legal. Secretário, o senhor citou as questões das lixeiras viciadas aqui em Manaus. E esse é um problema na nossa cidade. Manaus produz quase 70 mil toneladas de lixo por mês. E a gente tem esse problema não só com a produção de lixo, mas com as lixeiras. Como é que está funcionando a questão de transformação desses pontos das lixeiras viciadas que muitas vezes acabam não se tornando algo positivo? Em alguns locais até viram jardins, mas em outros torna a virar lixeira viciada de novo. Nós estamos monitorando, são muitas lixeiras que nascem na cidade. Algumas delas a gente está combatendo exatamente dessa forma, com a criação dos parques da juventude. Algumas a gente até vê, inclusive, a comunidade se propondo, né, fazendo ali, coloca um pneu com decorativo, materiais reciclados, né? A gente vê que as pessoas querem cuidar daquele espaço ali. Então, a gente está criando pequenos projetos, né? Antes a gente queria, vamos fazer grandes parques da juventude. Hoje o prefeito falou assim, vamos personalizar para a necessidade do bairro. Porque tem bairro que não tem tantas áreas degradadas. Tem bairro que tem uma pequena área. Por que não fazer aquele tamanho adequado à realidade daquele bairro e, de alguma forma, devolver um espaço despoluído, reflorestado e com equipamento social, né? Então, é isso que a gente está fazendo, está personalizando de acordo com a necessidade de cada região. Secretário, dia 5 agora de setembro é comemorado o Dia da Amazônia. E a Amazônia tem tudo a ver com o meio ambiente. Está sendo preparado alguma coisa para a gente homenagear esse dia? Sim, a gente fico muito feliz por essa oportunidade da gente estar falando. O prefeito, assim, mais uma vez, ele conseguiu, ele tem essa sensibilidade, ele já estava imaginando que as coisas estavam caminhando para o que está acontecendo. Hoje nós somos talvez a palavra mais falada do mundo nesse momento. Muitas personalidades políticas, artísticas, todo mundo está preocupado e está olhando para a gente, porque, como mesmo o prefeito fala, a Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é do mundo. O território brasileiro tem que ser respeitado, mas a gente tem que entender a importância que nós temos para o mundo, principalmente para a América do Sul, né? Nós somos muito importantes, o bioma Amazônia tem um papel fundamental desde a questão da nossa saúde até o futuro do nosso planeta. Então, eu acho que assim, foi muito oportuno, o prefeito queria passar esse recado para as pessoas do Dia da Amazônia e bolamos um fórum que chama Cidades Amazônicas. Esse fórum vai receber diversas personalidades do cenário político, empresarial e principalmente de ações ambientais. Institutos internacionais estão vindo para que, de alguma forma, a gente possa colocar para as pessoas o nosso papel, o papel das cidades amazônicas dentro desse contexto de desmatamento, dentro desse contexto de combate às queimadas e, de alguma forma, a gente, a partir dali, vamos criar um manifesto. Esse manifesto vai ser submetido à COP25, que vai acontecer no Chile, no começo de dezembro. E o objetivo é exatamente a gente passar ao nosso ponto de vista.
Porque é muito comum as pessoas falarem da Amazônia, o mundo inteiro está falando, e acredito que nem 1% dessas pessoas conhecem a Amazônia como nós mesmos. A gente sabe qual é a nossa realidade, a gente sabe a regionalização de cada cidade, quais são as características, necessidades, de que forma que a gente precisa crescer combatendo o reflorestamento. Manaus vai dar um show, porque Manaus é uma cidade que tem feito isso com muita responsabilidade, mas eu tenho certeza que muitas capitais que estarão aqui, muitas cidades que estarão aqui, a gente convidou inclusive cidades do interior do Amazonas, vão dar bons exemplos de preservação, bons exemplos de desenvolvimento econômico, mantendo a floresta em pé. Então, o nosso objetivo é esse. É claro que esse manifesto que vai ser preparado lá passa pelos debates que vão ocorrer no fórum, mas já tem um norte a ser seguido do que nós queremos manifestar? Temos. O ICLEI já tem sinalizado com a gente já vem fazendo uma conversa de bastidores com algumas setorizações e existe um grupo chamado CB27. Esse grupo, são todos os secretários de meio ambiente, dos quais eu participo, das capitais brasileiras. E dentro desse contexto de debate, a gente já preparou uma prévia, um esboço do que seria o manifesto, mas, obviamente, ele vai ser submetido para uma grande discussão entre os especialistas, entre personalidades políticas, empresariais, para a gente fazer algo democrático, que apresente realmente a nossa realidade e seja submetido com responsabilidade a órgãos que possam vir ajudar o contexto dos acontecimentos aqui na Amazônia. Bom, nos restam 2 minutos. Eu quero desde já agradecer a Flávia Moura e também a Isabela Bastos pela participação, agradecer o secretário também pela participação aqui na entrevista coletiva. Posso até deixar para alguma das jornalistas deixar uma pergunta final. Eu queria só que você falasse, você tocou ainda há pouco do Fundo do Meio Ambiente. Queria saber como é que está a saúde desse Fundo do Meio Ambiente, a questão de arrecadação e de aplicação dos recursos também. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, temos aí 1 minuto e meio. Eu acho que já é o suficiente já para você responder. Bom, então, gente, eu quero falar o seguinte, nós temos diversas possibilidades e isso vai ser discutido no fórum de a gente fomentar as ações do meio ambiente. Uma delas é o chamado Fundo da Amazônia. Esse Fundo da Amazônia, ele tem muitas dificuldades de acesso, muitas pessoas falam da dificuldade de acesso dele, mas nós sabemos que ele existe, ele é gerido por instituições mundiais, que hoje têm colocado em dúvida os trabalhos que são executados na Amazônia. Eu acho que isso é importante, a gente não só pedir a desburocratização dessas situações, mas também estabelecer parâmetros, estabelecer novas plataformas aí, por exemplo, Manaus, a Prefeitura de Manaus nunca recebeu uma ação do Fundo da Amazônia. E Manaus tem essa representatividade. Nós podemos ter acesso a esse fundo para ações mais intensas. Por que não? Por que não a gente aumentar as forças contra as invasões com esse recurso, com outros recursos que a gente pode ter acesso? E o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente, ele é gerido pela SEMAS, da qual eu pertenço a essa pasta, e nós fazemos ações de combate como são os parques da juventude. Esses recursos são oriundos de ações de compensação ambiental e a gente usa diretamente na cidade de Manaus e estão expostas para a população. A gente já são 11 parques da juventude, nós temos um plano de arborização hoje com mais de 150 mil mudas de um ano para cá, entre ornamentais e florestais. Tudo isso é gerido com responsabilidade dentro da prefeitura. Resta agora a gente ter mais forças. Se tem tanta gente querendo ajudar as cidades amazônicas, vamos organizar para que isso aconteça, vamos organizar para que não tenha política por trás disso, e sim efetividade, ações diretas, para que a gente veja os resultados como o Manaus vem apresentando. Tá certo, é isso que esperamos. Obrigado. Obrigado, secretário Antônio Nelson. Agradecer mais uma vez aos jornalistas e agradecer você de casa que ficou até agora com a gente aqui acompanhando a entrevista coletiva. No próximo domingo nós temos mais um programa com novos jornalistas convidados e mais algum gestor público, político, alguém que com suas decisões consegue movimentar a nossa vida cotidiana. Até o próximo domingo, uma boa noite para você.